Olá, olá pessoal, Deus nos abençoe, um olá especial para as minhas meninas da sala de mulheres e vamos orar para Deus abençoar esse momento de estudo. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que nós estamos tendo e de todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Fala conosco, Senhor. Amolece o nosso coração, que o nosso coração esteja pronto a ouvir a Tua voz. Nós oramos agradecidos no nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Então, nesse vídeo nós vamos introduzir o estudo, porque no vídeo anterior a gente estava apresentando, a proposta de estudo e o assunto. Agora nós vamos introduzir realmente, definindo quais são os nossos objetivos e dando alguns conceitos que vão ser importantes no decorrer desse estudo. E, logicamente, pedindo a Deus que Deus direcione o estudo através da palavra. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o estudo se chama a marca e o fruto. Então, a gente precisa definir, entender bem o que é essa marca e se nós temos a marca, que acredito que todos nós temos, mas a gente precisa ter claro isso. E também precisamos entender que quem é marcado precisa ter o fruto, E assim a gente vai definir bem em que caminho a gente vai trilhar durante o estudo. E quando eu pensei em definir o que era marca, eu fui procurar num dicionário, mas eu não procurei num dicionário comum. Eu fui procurar num dicionário bem completo, que eu tenho, um excelente dicionário, e eu levei um susto, porque olhando lá no dicionário, eu vi que a palavra marca tem 25 usos. Ela pode ser usada de 25 formas diferentes. Mas aqui, para nós, o que é a marca? A marca, então, eu selecionei o significado que cabe naquilo que é dentro do nosso estudo. Então, o que é a marca? Que significado tem para nós a marca? Então, o sinal, a marca é um sinal feito em algo ou em alguém. E esse sinal serve para distingui-lo. Certo? Então, quando nós falamos que temos a marca de Cristo, é porque Jesus nos marcou. E nos marcou para quê? Para nos distinguir daqueles que não têm a marca, certo? Então, eu achei preciosa essa definição, porque deixa bem claro para a gente o que Deus espera de nós. Ele nos marcou para que nós dessemos fruto, certo? Então, vamos ler lá em João 15:16, para confirmar se é isso mesmo. João 15, versículo 16. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, olha bem, eu escolhi, não foste vós que me escolheste, certo? Eu escolhi vocês. E com o objetivo de que a gente testemunhe essa mudança que ele operou em nós, essa marca que ele pôs em nós. Então, quando nós falamos em marca, a gente precisa deixar bem claro que quando Jesus olha para a gente,
ele quer ver a marca dele, certo? Ele quer ver bem, esse é meu filho. E eu me lembrei, quando eu estava vendo essa explicação, né, esse significado da palavra marca, eu lembrei de quando eu dei à luz das minhas 2 crianças. Do primeiro, eu fiquei ansiosa para ver o rostinho dele antes que me dessem um analgésico ou que me apagassem lá, porque eu pensava assim, bem, a hora que eu olhar ele, depois ele pode estar no meio de milhões que eu sei que ele é o meu. E da Elis foi a mesma coisa, eu achei que era coisa de mãe de primeira viagem, mas não foi a mesma coisa. Eu queria ver o rostinho dela, porque eu sabia que depois que eu visse ela pela primeira vez, eu ia saber que ela era minha. E Deus, quando Ele nos escolheu, Ele também nos marcou para nos distinguir de quem não tem a marca dele, de quem ainda não tem, né? Porque a gente sabe que para Deus, o ideal do propósito dele é que todos o reconheçam como Senhor e Deus, né? Mas a gente sabe que nós temos escolhas e muitos não o escolhem, né? E nós sabemos que ele nos escolheu para marcar, mas ele nos dá essa possibilidade de aceitar ou não. Então, nós somos dele. E também eu lembrei de outra situação. Jesus olhando para Jerusalém, Jesus chora. E ele diz, Jerusalém, Jerusalém, eu queria vos reunir como filhos, assim como a galinha reúne os seus pintinhos embaixo de suas asas. E tu não quiseste. Então, eu fico pensando, e nós? Nós queremos? Eu acho linda essa comparação maternal que Jesus faz, porque mãe é mãe, né? E a mãe, ela sabe dos seus filhos, ela sabe quem são os seus filhos. Às vezes a gente até idolatra um pouco o filho, mas porque a gente sonha para ele o melhor. Nem sempre nós alcançamos, nós erramos porque somos humanos, mas Deus não erra. E Deus quer para nós o melhor. Por isso, ele quer se orgulhar da gente. Ele quer olhar e fazer como ele fez com Jó. Vá lá na terra e dá uma olhada no meu filho Jó. Homem bom, honesto e que guarda meus preceitos. Jó. Então, e também a gente lembra quando Jesus foi batizado, que desceu o Santo Espírito e Deus falou assim, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria, ele me traz muito prazer. Então esse é o tipo de amor que Deus tem por nós e que ele espera que nós retribuamos de que maneira? Através do nosso posicionamento diante dele, aceitando quem ele é e trabalhando para o reino, buscando outras pessoas através do fruto que nós colocaremos à disposição do Senhor, né? Do nosso trabalho mesmo, através dos dons que Deus nos dá. E eu fico pensando, toda marca, ela tem uma história, né? Uma cicatriz tem uma história, alguma coisa marcada com uma quebradura, alguma coisa, você sabe que fato que foi que aconteceu ali. E nós também, nós tivemos e temos uma história, a história da nossa conversão. Eu me converti com 9 anos, eu era uma criança,
mas eu sei exatamente o que Deus tirou de mim e o que Ele pôs em mim. Deus tirou de mim o medo, porque eu era uma criança aterrorizada pelo medo. E Deus pôs em mim uma marca de filha amada. E quando eu entendi que Deus me amava e Ele ia me proteger, Ele tirou o medo de mim, certo? Então é isso. Deus nos marca com um propósito. E esse propósito é anunciar Jesus. Não tenha dúvida disso. E anunciar de que maneira? Ah, mas eu não sei fazer uma pregação, eu não sei fazer um estudo bíblico, mas você sabe viver, você está vivendo. E nós não anunciamos com nossas palavras, não, meus irmãos, porque olha bem, as palavras, elas são traidoras. Às vezes a gente fala uma coisa, vive outra, e as pessoas olham e falam assim, isso aí não é bem assim, não. Então, a gente precisa viver Cristo. Aí não tem como as pessoas duvidarem daquilo que é a nossa realidade, né? De vida. E nós, então, nós somos marcados na nossa vida, em todas as fases. Eu disse que eu me converti com 9 anos, mas eu já fui uma adolescente, já fui uma jovem, e agora eu estou na fase adulta, já chegando na fase da boa idade, da melhor idade, como as pessoas falam. Por quê? Porque pela graça de Deus eu fui vivendo essas fases e Deus tem sido fiel na minha vida. E eu procuro ser fiel também a Deus através da minha vida, mesmo ainda tendo tantas dificuldades, tantos erros, tantas coisas que Deus precisa trabalhar em mim, mas de uma coisa eu sei em quem eu tenho crido. E sei também que Deus é poderoso para me transformar naquilo que ainda precisa ser mudado. Tem que ficar bem claro para nós que a marca de Cristo é marca de filho. Marca de filho. Da vez passada eu falei, todo filho se parece com seu pai. E se nós temos a marca de filho de Deus, nós temos que nos parecer com Jesus, que é o primogênito dos filhos, né? E não é tão simples assim, mas é um processo que nós temos que nos abrir para que esse processo aconteça em nós. Tem que ficar bem claro para nós. A marca é a marca de filho. E nós já fomos marcados por ele na nossa conversão. E aí, depois da conversão, vem o processo de vida, a santificação, a graça sendo trabalhada em nossas vidas, e nós precisamos para isso nos abrir. Nós precisamos para isso estar dispostos a receber a graça dessa mudança. E aí sim, durante a nossa vida, durante esse processo de santificação, nós vamos ver o fruto que nós vamos apresentar para o nosso Deus. Porque todos nós temos dons, porque Deus dá dons a nós. E esses dons, então, ele vai ser transformado em trabalho. E todo trabalho dá um fruto que não é para nós que já conhecemos, o fruto que é para o reino, é para o reino de Deus. Por isso, quando se fala em dons, diz que Deus distribui os dons conforme a necessidade da igreja. Então, já pensou na igreja, todo mundo soubesse fazer a mesma coisa? Misericórdia, ia ser terrível, porque algumas áreas iam ficar desguarnecidas e outras áreas ficariam com excesso de pessoas. O Senhor, ele é o dono da sabedoria, ele não é nem sábio, ele é dono da sabedoria e ele sabe o que faz. Então, nós sabemos
que aqueles que são marcados por Deus, eles dão fruto. Um exemplo, Lutero, ele foi usado no tempo dele para dar fruto que até os dias de hoje esses frutos ainda florescem e ainda se mostram vivos e importantes. O apóstolo Paulo, gente, Paulo foi um homem transformado, marcado por Deus. Em seguida ele passa a dar muito fruto. E até hoje, como que nós somos abençoados com tudo que Paulo escreveu para as igrejas e para os irmãos. Wesley, outro instrumento grandioso na mão de Deus, mudou seu país, mudou seu povo. E até hoje, se nós estudarmos, ele tem coisas para nos dizer, porque ele deu fruto para o reino. E é isso que nós queremos que aconteça na nossa vida. Vamos lá em João mesmo, 15, mas agora o versículo 5. O versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, não é dar fruto pelo fruto, é dar fruto porque nós estamos ligados à videira que é Jesus. E aí sim, nós saberemos o que fazer, como fazer, quando fazer, porque Jesus vai nos alimentar para isso. Ele é o tronco, nós os ramos, não é verdade? E eu fico sonhando com esse dia em que nós, como igreja, como irmãos, nós estaremos cada um no seu lugar, fazendo aquilo que precisa ser feito para o reino de Deus. Nós vivemos dias que nós teremos que ter daqui para frente posicionamentos mais sérios. Por quê? Porque a vida não está para brincadeira, nós sabemos que a volta de Jesus é clara e evidente, e nós precisamos trabalhar. E precisamos trabalhar para o reino de Deus e não para o reino desse mundo, certo? Então, que Deus nos abençoe e que nós entendamos que o fruto que Deus espera de nós é o fruto dele. E o fruto dele está nele. Por isso, ele é a videira e nós os ramos. Então, meus queridos, é isso. É essa introdução. Deus nos abençoe. Eu peço para vocês que querem acompanhar o estudo, que, por favor, providenciem a ida à igreja para pegar a apostila. Quem não puder ir, telefone, deixe lá marcado e alguém vai levar a apostila para você. Você não vai ficar sem. Alguém leva. Se tiver dificuldade, eu mesmo já me propus a levar, e eu peço a Deus que nós tenhamos essa oportunidade de estudo, que seja abençoado esse estudo, não porque é um estudo para as mulheres, não porque sou eu que estou fazendo, mas porque é um assunto que nós precisamos tratar. É tempo de tratar sobre o reino, sobre a marca, é tempo de tratar sobre o que o Espírito Santo quer fazer no mundo, sobre o fruto que Deus espera de nós. É tempo de estarmos alertas para que Deus possa realmente trabalhar no meio da igreja. E mais do que isso, não é ficar entre as paredes da igreja. É o que nós vamos fazer no mundo para que o reino de Deus se expanda, né? Para que o reino de Deus esteja ao alcance daqueles que estão perdidos, sem saber para onde vão, o que fazem, desesperados, sem conhecer Jesus. Então, que Deus nos abençoe. Quero deixar um beijo para as minhas meninas. Nós estamos pensando nos outros acessórios aí para o estudo, para dar certo, para a gente poder compartilhar, para a gente poder interagir.
E Deus vai mostrar uma maneira certa e boa da gente fazer tudo isso. Eu realmente quero que esse vídeo fique um pouco mais curto, porque o outro estava longo, e o ideal é que o vídeo seja claro e objetivo. E eu estou lutando para conseguir. Um beijo para vocês, Deus as abençoe, Deus abençoe também os irmãos que estiverem ouvindo e tchau!